estudante do estado do Paraná, do Brasil e do mundo, seja muito bem-vindo à nossa aula de Geografia do programa Aula Paraná. Eu sou o professor Andrew e junto com a nossa intérprete de Libras, Elisângela, vamos levar até você um pouquinho da geografia para mais perto de você, para dentro da sua casa. E para isso é importante que você tenha caderno, caneta, lápis e borracha para realizar anotações e possíveis dúvidas que venham a surgir. E agora eu vou apresentar para vocês aqui na tela os objetivos da nossa aula de hoje, que são caracterizar consumo e consumismo e analisar as políticas de incentivo ao consumo e as suas ferramentas. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o ato de consumir, será que consumo e consumismo se são a mesma coisa? A gente vai pensar um pouquinho sobre isso e de que forma o consumismo está presente na nossa vida. E aí a gente já entrou na nossa reflexão inicial, que conforme você pode ver na tela, qual é a diferença entre consumo e consumismo? Justamente para a gente se perguntar se o ato de consumir e o ato de ser um consumista se são sinônimos ou se são termos que têm significados distintos. E a partir dessa reflexão que eu estimulei aí em você, eu trago para você aqui a definição de consumo, que é o uso que se faz de bens e serviços produzidos, a sua utilização, definição essa no dicionário Michaelis. Processos de ingerir comida ou bebida, o ato de ingestão, venda de mercadorias ou função da vida econômica que consiste na utilização direta pela produção das riquezas produzidas. Então, consumir está falando em ingerir, o ato de você adquirir. Então, são palavras que estão sinônimos. Então, coisas que nós estamos obtendo. Já quando falamos em consumismo, nós vamos perceber que o consumismo é um pouquinho diferente, que segundo esse mesmo dicionário Michaelis, você confere aí na tela que é o ato ou efeito de consumir, ocorrência ou prática de comprar em demasia sem necessidade, procedimento caracterizado pela aquisição ou consumo ilimitado, muitas vezes desnecessário, de serviços e bens duráveis. Então, quando a gente está falando numa pessoa consumista, ou estamos falando do consumismo, estamos nos referindo justamente ao ato de comprar sem a real necessidade, do comprar por impulso, do ser impulsionado, do ter o desejo de comprar algo que muitas vezes você não precisa. E todos nós, em nosso cotidiano, já passamos por uma situação dessas. Todos nós já vimos algo em alguma vitrine de loja ou em alguma propaganda de televisão e sentimos vontade de comprar um determinado produto, sem que muitas vezes houvesse a real necessidade desse produto para a nossa vida. E também, quando falamos em consumismo e em consumo, a gente vai perceber que é uma doutrina que defende as vantagens econômicas do consumo ilimitado. Então, o consumismo sendo crescente e contínuo, consumo de bens duráveis, sobretudo de artigos supérfluos. Quantas vezes já sentimos vontade de comprar algo que sequer tínhamos necessidade de comprar aquela coisa? Quantas vezes você já parou numa loja, num mercado e olhou para uma coisa que você não tinha, que você nunca teve aquele objeto e nunca te fez falta? E quando você olhou para aquele objeto, você parou e pensou, puxa, se eu tivesse esse item faria diferença na minha vida. E aí nós percebemos que é um consumo, muitas vezes, um consumo de um bem supérfluo, algo desnecessário. E agora que a gente já caracterizou consumo, consumismo, vimos alguns exemplos deles no nosso cotidiano, atividade na tela para você, Segundo o dicionário Michaelis, consumo e consumismo não são a mesma coisa. Então, qual é a diferença entre esses dois conceitos? Qual é a diferença entre consumo e consumismo? Anota no seu caderno que a gente volta já!
Muito bem. Acredito que você já deva ter colocado aí no seu caderno a diferença entre consumo e consumismo, e eu vou apresentar aqui para você uma possível resposta, aonde você vai ver aqui, ó, que o consumo está associado à função da vida econômica que consiste na utilização direta pela produção de riquezas produzidas. Já o consumismo ele é caracterizado pela aquisição ou consumo ilimitado, muitas vezes desnecessário de serviços e bens duráveis. Então, o consumo, o ato de comprar, o consumismo, o ato de comprar por impulso, muitas vezes coisas que não precisamos. E aí a gente vai ver que essa política de consumismo, esse incentivo ao consumo, ele tem um momento na história em que ele se inicia, que conforme a gente pode ver aqui, ó, a gente vai perceber que surge também a sociedade de consumo, uma sociedade que é incentivada a comprar, que é um termo bastante utilizado para representar os avanços na produção do sistema capitalista, que se intensificou ao longo do século XX, notadamente nos Estados Unidos, e que posteriormente espalha-se e ainda vem se espalhando pelo mundo. Então, o consumismo ele está associado à sociedade de consumo. Então, são estratégias que surgem a partir do século XX, que levam cada vez mais a essa sociedade a consumir, colocando para as pessoas que é importante você comprar, que é importante que se consuma. Então surge isso nesse momento. E essa sociedade de consumo, conforme você pode ver aqui, ó, elas têm políticas que incentivam o consumo e favorecem por meio da disponibilidade de crédito. E aí nós temos o quê? O surgimento do consumismo, que causa impactos ambientais, entre outros. Então, junto com o consumismo, com os incentivos ao consumo, nós temos as propagandas e nós também temos a disponibilidade de crédito, que nas últimas décadas se intensificou principalmente por meio da utilização de cartões de crédito. Então as pessoas são incentivadas a comprar, os bancos tornam cada vez mais fáceis a disponibilidade de crédito, as empresas também vão cada vez criando produtos novos que vão gerando necessidades de consumo. E aí nós temos aí o surgimento dessa sociedade consumista, que é a sociedade que estamos inseridos atualmente. E aí nós vamos perceber uma série de estratégias desenvolvidas pelas empresas. Como você pode ver na imagem aqui, ó, leve 2 e pague 1. Você não vai estar levando 2 e pagando 1, você vai estar levando 2 e pagando o preço de 2. Você está sendo obrigado, a empresa está impondo para você o consumo, a compra de 2 itens, onde muitas vezes você iria adquirir apenas um item. E este é apenas um dos exemplos das estratégias mercadológicas desenvolvidas pelas empresas para que as pessoas consumam cada vez mais. E também outra estratégia que surge são as obsolescências, que é o fato de algo se tornar obsoleto, algo não ser mais necessário. Aí a gente vai ter obsolescência perceptiva e obsolescência planejada. Vamos conhecê-las agora na tela. A obsolescência planejada, produto lançado no mercado se torna inutilizável ou obsoleto em um período de tempo curto e de forma proposital, sem comprometer a imagem da marca. Quantas vezes compramos determinados produtos e eles têm a sua vida útil bastante curta, 1 ano, 2 anos, e ainda assim nós sentimos credibilidade naquela marca a ponto de comprar novamente um produto daquela mesma marca. É aí que nós temos este tipo de obsolescência, que conforme você visualiza na tela, é a obsolescência planejada, que ocorre principalmente com os telefones celulares. Os telefones celulares são um exemplo dessa obsolescência planejada, pois eles se tornam cada vez mais obsoletos, eles vão se tornando cada vez mais lentos e não acompanhando os avanços dos aplicativos. Então surgem novos aplicativos que fazem com que o aparelho necessite de mais recursos, aonde o seu aparelho passe a se tornar obsoleto. Só que existe uma intencionalidade nisso, para que você consuma um novo aparelho. Pois se você ficasse 10, 15 anos com o mesmo aparelho, as empresas não ganhariam dinheiro vendendo novos aparelhos para você. E um outro exemplo também é o fato da bateria dos aparelhos celulares contemporâneos serem baterias internas, para que você não possa realizar toda a troca dele, não possa realizar apenas a troca da bateria, sendo necessário que você procure uma empresa de assistência
que te cobre por isso e essas baterias tendo um preço muito maior. E aí nós temos também uma outra obsolescência que você vai conferir agora na tela, que é a obsolescência perceptível, que é a forma de reduzir a vida útil de um produto mesmo que ele esteja em condições de uso. Os fabricantes lançam os produtos com visuais modernos, dando aos produtos antigos um aspecto de ultrapassado. E observe a imagem das duas máquinas de lavar roupa, a da direita e a da esquerda. São duas máquinas que realizam a mesma função, que se estiverem em plenas condições de funcionamento, elas vão realizar a tarefa. Porém, o fato delas terem mudado de cor faz com que a branca se torne obsoleta e a prata torne-se mais moderna. E isso faz com que as pessoas olhem para esse equipamento branco e sintam a necessidade, o desejo de trocá-lo. E agora que a gente falou em obsolescência perceptiva, obsolescência planejada e nas estratégias de mercado, atividade na tela para você, ó. As empresas no mundo capitalista passam a desenvolver estratégias que levam a sociedade ao consumo. Descreva algumas destas estratégias. Então escreve aí no seu caderno e eu volto já. Vamos conferir o que você colocou aí no seu caderno com o que eu vou apresentar para você de possível resposta. Obsolescência planejada, obsolescência perceptível, disponibilidade de crédito, estratégias de marketing, onde você poderia falar da propaganda, do incentivo ao consumo. São algumas das estratégias que as empresas adotam nesse momento.
E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre as diferentes ferramentas que vão estar sendo utilizadas para nos incentivar ao consumo. E a primeira que vai aparecer na tela para você é a televisão. Se a gente se deparar com os programas televisivos, a todo momento aparecem anúncios publicitários, ou entre a programação ou ainda dentro do próprio programa televisivo de entretenimento ou de jornalismo. Quando em uma telenovela a atriz ou o ator estão consumindo um determinado produto e aparece o rótulo daquele produto, existe uma intencionalidade nisso. É um trabalho de propaganda para aquela empresa. Então, aquela empresa está pagando para que sua marca esteja aparecendo ali. O mesmo vale para automóveis, para computadores ou para qualquer outro tipo de equipamento que apareça dentro dos programas televisivos. No caso das transmissões esportivas ocorre a mesma coisa, pois todas as placas publicitárias que estão instaladas em campos de futebol, elas têm por objetivo serem capturadas pelas câmeras televisivas e assim estarem mostrando seus produtos e incentivando o consumo. Mas nós vamos ter outras formas, como o rádio, que você está vendo aqui, ó. Sabe por que a crise pegou? Porque ela fez propaganda, anuncie no rádio. Então por quê? Porque o rádio vai fazer com que tudo aquilo chegue até o consumidor final. E isto quer dizer que o rádio tem um papel fundamental. As pessoas podem utilizar o rádio e realizar outras tarefas simultaneamente, como dirigir, realizar atividades domésticas, deixar esse rádio no seu ambiente de trabalho, rodando as suas músicas e ainda, na programação entre as músicas, existe o quê? A inserção de anúncios comerciais, que tem por objetivo a venda de produtos. E como não há necessidade de você ficar olhando para o rádio, o fato dele estar ali falando e aquele som se propagar pelo ambiente vai fazer com que você, de forma indireta, venha a ter acesso àquela propaganda, assim sendo você levado a consumir determinado produto. Mas além do rádio, existem outras ferramentas também, que agora eu apresento para você as placas publicitárias. As placas publicitárias que estão instaladas em avenidas de grande circulação, que têm por objetivo apresentar às pessoas determinados produtos para que elas venham consumir. E ainda nós vamos encontrar nas mídias impressas, jornais e tabloides, que vão dispor ali de espaços destinados à publicidade e ainda matérias que são pagas, como por exemplo esta aqui no caderno de gastronomia de um jornal, onde uma empresa que é representante de uma marca de azeite de oliva, comprou toda esta página do jornal e realizou o quê? Uma matéria falando sobre os benefícios do consumo do azeite de oliva. E em contrapartida, a outra metade aqui com a sua marca disponível. Então a gente percebe esta relação com os tabloides. E também na internet. Quando a gente fala na internet, a gente pode pensar nos aplicativos de mídias sociais e também nos aplicativos de vídeo, como o YouTube, aonde os vídeos que estão sendo mostrados para você estão pautados nas suas preferências, com base naquilo que você gosta de assistir. E as propagandas que são veiculadas antes do início do vídeo ou durante aqueles vídeos também estão relacionadas ao seu perfil, haja vista que, de acordo com os seus interesses de navegação, o YouTube consegue gerenciar isso por meio da inteligência artificial. E também hoje nos celulares nós também percebemos essas ferramentas de marketing dirigidos, pois como é a necessidade de se ter uma conta para gerenciar esse celular, uma conta numa desses grandes provedores, essa conta ela acaba coletando informações que são enviadas para uma central que vai definir ali instrumentos de propaganda que vão ser disponibilizados para você. É como se a gente tivesse uma propaganda dirigida exclusivamente para cada usuário. E agora que a gente falou sobre todas essas formas de propaganda, olha aí nossa atividade na tela para você, ó. Manter o sistema capitalista funcionando, o consumo e o consumismo são de fundamental importância. E para que a população conheça que as empresas têm a oferecer, a propaganda tem um papel fundamental, pois cria o desejo de consumir. Descreva as ferramentas publicitárias utilizadas para incentivar o consumo. Então comenta aí no seu caderno ali
de que forma as empresas podem utilizar ferramentas publicitárias. O tempo está na tela e a gente está te esperando. Vou apresentar aqui para você a possível resposta que você poderia ter posto. Televisão e rádio por meio de anúncios inseridos na programação, as placas publicitárias espalhadas pelas avenidas de grande circulação, matérias pagas e anúncios em jornais e tabloides e o uso da inteligência artificial para a criação de marketing digital dirigido, aquele que está relacionado às suas preferências de navegação na internet. E aí agora, para a gente concluindo a nossa aula, que é a nossa revisão na tela para você, aonde nós estudamos sobre a sociedade capitalista, falamos sobre consumo e também falamos sobre de que forma isso está presente na nossa vida. Agradeço a você pelo seu envolvimento, pela sua participação, desejo um forte abraço e até breve!